Olá, meus amigos do canal Pereira Barreto Entrevista. Hoje, dia 21 de março, estamos aqui no escritório paroquial, né, para falar com o pároco, o padre André, da paróquia São Francisco Xavier, aqui de Pereira Barreto. Antes de iniciarmos propriamente dito o que nós vamos falar, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que compartilhe, que comente no nosso canal. O canal tem o objetivo de divulgar as coisas aqui de Pereira Barreto, entrevista, reportagens. E hoje vamos falar com o Padre André, que é o pároco da paróquia São Francisco Xavier, e ele vai contar para nós algumas coisas que de repente o católico tem dúvidas sobre significados, ritos desse momento, porque estamos justamente no tempo da Quaresma. Já havíamos conversado anteriormente, há umas 2 semanas, e foi escolhido esse dia porque estamos próximo de iniciar a Semana Santa. Então nós vamos comentar com vocês, o padre vai falar com vocês sobre 2 tempos, né? Na verdade, o tempo da Quaresma e depois a Semana Santa. Padre, bom dia. Antes eu quero que a gente possa fazer oração, né? Fazer uma oração para que Deus, o Espírito Santo, conceda sabedoria para nós nesse momento. Bom dia, José Antônio, bom dia a todos, né, que estão aí nos acompanhando. É muito importante, então, minha alegria, né, ser aí convidado, né, a participar desse momento também, né, de formação, de catequese, né, muito importante sabermos também, né, como cristãos, sabermos também o significado, né, de cada gesto, de cada momento, né, que nós estamos vivendo. E o tempo da Quaresma é um tempo realmente, né, que tem todo esse grande significado, né? Tempo bonito de reflexão, né? Que depois a gente vamos aprofundando cada vez mais, né? Então, iniciando aí, né? Vamos traçar em nós o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pedir aí a Deus sempre nos abençoando em nossas caminhadas, né? Então, juntos vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que Deus sempre abençoe aí esse nosso momento de catequese, esse nosso momento de formação e também de espiritualidade. Padre, o momento a gente fala que sempre nesse tempo da Quaresma é um tempo de conversão, depois o senhor vai falar com mais detalhe, de oração, jejum, caridade, penitência, reflexão, abstinência, jejum. Então nós temos algumas palavras que às vezes as pessoas desconhecem. Nós vamos entrar primeiramente quando se inicia a Quaresma. As pessoas às vezes têm dúvida. Será que é na quarta-feira de cinza ou será que é na primeira semana da Quaresma, no domingo, o primeiro domingo, que é a primeira semana? E o que significa para nós católicos cinza? A cinza, quarta-feira de cinza. Então, a Quaresma se inicia então na quarta-feira de cinza. Antes nós temos o Carnaval, né? Obviamente, uma festa aí, que antigamente o Carnaval ele significava, né, a festa da carne. E quando se entrava então a Quaresma, então se festejava, né, a festa da carne, para que fica aí 40 dias sem comer carne, né? Era assim colocado. Tanto é que a quarta-feira de cinzas
e a Sexta-feira Santa se abstém, ou seja, não se come carne vermelha. A única coisa que a igreja coloca, se pode ser comer, né, nesse momento, é a carne branca, ou na verdade carne de peixe, né, nem frango, né, deve se comer. Então, somente a carne de peixe ou frutos do mar. Né? Por que isso? Né? Porque nós fazemos uma abstinência da carne. Na quarta-feira de cinza, porque antes da quarta-feira de cinza tivemos a festa, o carnaval, né? A festa da carne. Quarta-feira de cinza dá-se o início da quaresma, né? Com a imposição das cinzas, né? Tem esse gesto para, olha, agora nós estamos aí iniciando 40 dias, né, aí entra os 3 pilares, né? O jejum, a caridade, né? Ou como é chamado no jejum, a esmola e a oração, né? Esmola, entre parênteses, caridade. Porque esses são os 3 pilares da quaresma, né, que deve ser sempre observado. A igreja pede, né, pelo menos uma vez ao ano, de observar esses 3 pilares. Por isso que nós celebramos a quaresma, né? Quaresma, 40 dias de deserto, né? Como Jesus passou 40 dias de jejum no deserto, rezando, né, diante do Pai, né? Então esse retiro, ligando também os 40 anos da saída do Egito, passando pelo deserto até chegar à terra prometida. Então tem todo esse significado, né, do 40. E por que o da cinza? Por que a cinza? Porque nós somos pó, né? Do pó nós saímos, do pó nós retornaremos. E no momento que está recebendo as cinzas, né, a gente diz também, né, que é um momento de conversão, né? Então por isso nós recebemos a cinza, né? Para nos lembrar, olha, nós somos pecadores, nós não estamos nos convertendo. Vamos observar agora esse momento, né? Por isso nós recebemos a cinza na testa, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, como é dito, né? Ou do pó saímos, para o pó retornaremos, para dizer nós somos pó. E remonta também a carta, né, de Jonas, quando foi enviado para profetizar em Nínive, em que eles reconhecem aquele profeta, as palavras dele, e se veste, né, de saco, se sentam nas cinzas. A cinza tem esse simbolismo de buscar a penitência, né? Por isso, né, cinzas. E as cinzas, o que é feito a cinza? É feito de qualquer material? Não. As cinzas são feitas dos ramos, como nós vamos celebrar, né, domingo agora, domingo de Ramos. Então, esse ramo ele é guardado, secado, né, e no ano seguinte, né, no começo do ano, ele é queimado com as cinzas desses ramos, é feito a cinza para ser usada na quarta-feira de cinzas, dando assim início à quaresma, né? Essas cinzas vêm da diocese, ou como é que é feito? Ou é cada paróquia? Cada paróquia que abençoa no domingo de Ramos, né, os seus ramos, é guardado esses ramos, que desses ramos é feito a cinza. Então, vem da paróquia mesmo, né? E é feito o sinal da cruz pode ser feito o sinal da cruz na fronte, como pode ser colocado também um pouquinho de cinza na cabeça, né? Depende de cada padre também. Os 2 gestos são certos, né? Já vi que muitos lugares se colocam um pouquinho de cinzas na cabeça. É certo, né? É esse simbolismo, né? O colocar as cinzas. Não tem a necessidade também de somente fazer o sinal da cruz, mas de colocar também as cinzas na cabeça. O senhor falou de algumas palavras aí, e durante a quaresma, a gente sabe que o tempo da quaresma é um tempo de muita, assim, dedicação, de transformação, de penitência, de abstinência. E às vezes o próprio católico não sabe distinguir essas palavras, como jejum,
caridade o senhor já acabou de falar, a penitência, e por último a conversão. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado sobre esses termos, mais profundidade, porque a gente sabe que, na verdade, para todos nós católicos cristãos, nós temos a Quaresma como um tempo de aproximação a Deus, mas é todo dia, né? A conversão é um processo, né? Então, queria que o senhor aprofundasse um pouco mais nessas questões, nessas palavras. Os pilares, como eu disse, os pilares da Quaresma é o jejum, a esmola e a oração. O porquê o jejum? Porque Jesus, ele já está passando pelo sofrimento, é como já estivesse indo à cruz, como diz a passagem, né? Porque os seus discípulos não jejuam? Porque o noivo está com eles. Vai ter um momento em que o noivo não estará mais com eles, aí sim eles vão jejuar. E como diz também a própria passagem da quarta-feira de cinza, quando jejuares, lavai o rosto, não mostrai que estás jejuando, que somente o Pai que está no céu saiba que você está jejuando. Ou seja, o jejum não é algo que você tem que se aparecer que jejuou, mas é algo interno, algo que vai mostrar, olha, o noivo já não está mais, então eu vou jejuar. O jejum é se mostrar, eu estou na presença de Deus. Por isso que é recomendado na Quaresma, inclusive as sextas-feiras, né? Sextas-feiras, tanto da Quaresma quanto até o ano, por ano completo, né? O ano inteiro, se pede para se abster de carne vermelha, ou seja, não comer carne vermelha nas sextas-feiras. Mas por que não comer carne nas sextas-feiras? Porque a sexta-feira, como nós vamos celebrar, né, a morte de Nosso Senhor. Então, todas as sextas-feiras se recorda sempre a paixão do Senhor. Então, nesse dia, né, é recomendado que todos os católicos não se coma carne vermelha. Ah, mas padre, eu preciso, porque a carne vermelha tem um nutriente que quem às vezes precisa comer. Não tem problema, né? Só recomenda-se trocar somente na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, né? Realmente, abster da carne vermelha. Só esses 2 dias. Durante o ano, às vezes você não consegue aí fazer nas sextas-feiras a abstinência da carne vermelha, faça um gesto de caridade. Um gesto de caridade, a oração do Santo Terço, ou o momento de adoração ao Santíssimo, algo de devoção popular. Isso também é importante e conta. Ah, hoje eu comi carne, o que eu faço? Ah, eu vou ajudar um irmão com um alimento. É um gesto de caridade. Ah, mas eu não tenho agora dá nada, eu vou rezar o terço. É um gesto de caridade. É uma oração, né? Então, durante o ano pode ser feito isso. Às vezes come carne, mas vai lá, faça a oração do Santo Terço. Agora, sexta-feira santa, é que nós ali celebramos a morte de Nosso Senhor, aí sim, recomendo. Nesse dia, realmente, não comer nada e realmente fazer um jejum. Às vezes, só aquelas pessoas, né, mais idosas, pessoas que necessitam de comer, Tem uma restrição, então, a Igreja Católica, sim, com relação às pessoas que estão doentes, sim, pessoas idosas. Ela não tem a necessidade de fazer o jejum, porque realmente, né, necessita de comer, porque tem uma enfermidade. Agora, quem é são, se pede sim para fazer esse jejum. Né? Na quarta-feira de cinza também? Quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Né? São as duas datas. Duas datas. Como que eu tenho a tradição, né? Tem muitos também que tem essa tradição, que na Quaresma tem uns que abstêm de carne, ou seja, não come carne vermelha durante a Quaresma inteira, os 40 dias. E tem gente que opta em fazer o jejum na quarta-feira, nas quartas-feiras da Quaresma e na sexta-feira, de não comer carne vermelha. O jejum também pode ser, às vezes, mas fazer jejum é ficar sem comer. Quem tem força para fazer esse jejum
conhecido também jejum só água, ou água e pão, beleza. Mas a gente olha também para as pessoas, às vezes trabalham num serviço meio que pesado, ou né, tem um serviço mais que corrido. O que se recomenda nesse dia? Faça uma única refeição completa. Tome o café, né, menos, café da manhã menos, nesse dia somente. Né? Tome o café da manhã menos, almoce bem, não exagerar também, né? Quase passar mal, mas almoce bem e não coma nada durante a tarde, né? Não belisque nada. Água, tudo bem, né? É necessário. E à tarde, à noite, no jantar, uma coisa bem leve, fazendo que o café da manhã e o jantar não se tornem uma refeição. O almoço, somente uma única refeição no dia. Esse é um estilo de jejum, né, que pode ser observado para ser feito. Né? Lembrando... E aí o significado do jejum, de, como dizer assim, entre aspas, maltratar a carne, fazer com que, ou não tem nada disso, assim, a pessoa vai sentir fome, ela não vai se alimentar de acordo com o que ela se alimenta diariamente. Isso tem a ver também com a questão espiritual, ou seja, a partir do momento que eu estou fazendo algo para, como dizer assim, contra a carne, eu estou automaticamente me aproximando mais de Deus? Seria assim, mais ou menos? O jejum, ele é assim, quando você faz um jejum, você abstém daquilo. A Quaresma pede isso, né? Que você abstenha daquilo que você está acostumado a viver, comer todos os dias, até exagerado às vezes. Então, nesse tempo, é abster daquilo. Realmente, o jejum é você deixar aquilo que você gosta, porque senão não é jejum. Né? Mas o jejum, ele só tem sentido, né, quando tem os 3 pilares, então a gente vai fazer. Mas o jejum é isso, é se colocar mais adiante de Deus, renunciando às vezes aquilo que realmente, né, por enquanto, você necessita, mas aquele dia você vai renunciar. Tanto é que você pode comer a comida que você gosta, numa quinta-feira, numa terça-feira, numa segunda-feira, às vezes, ou numa quarta-feira, dependendo do jeito a pessoa faz. Mas numa sexta-feira da Quaresma, eu faço na quarta-feira e na sexta-feira. Quando eu faço o jejum, eu realmente renuncio àquilo que eu gosto. Né? Como Jesus às vezes fala, né? Renuncia tudo, tome a tua cruz e siga. Jesus passou 40 dias no deserto rezando sem comer e sem beber também, né? Em oração, para nos mostrar, olha, nós podemos ficar aí um dia sem comer aquilo que nós gostamos. Né? Isso é um momento também de nós nos colocarmos diante de Deus, né? De fazer muitas renúncias. Né? Aquele momento é um momento de, com aquela renúncia, também se colocar em oração, né? Porque o jejum só tem um sentido também quando caminha com a oração, né? É uma entrega, aquele dia você está se entregando a Deus, então, renunciando aqueles prazeres, né? Renuncia-se tudo para estar aquele momento. Então a Quaresma nos mostra isso também, né? Quando nós jejuamos, nós estamos abrindo mão daquilo que nós gostamos para nos entregar a Deus, né? Para estar aí mais próximo de Deus. Mas não tira que nós somos pecadores, né? Tanto é que depois vou ainda contar, no tempo da Quaresma, nós temos a confissão, né? Aqui é um momento também de nós reconciliarmos, nos convertermos, a palavra conversão. Mas o que significa a palavra conversão? Tem a ver também com o jejum. Converter nós sabemos, né? Se a gente está indo num caminho, fala, esse caminho não é certo, eu vou pegar a direita, eu vou fazer uma conversão. Né? Eu vou mudar, eu vou sair daquele caminho, vou pegar o outro caminho. Né? Isso é uma conversão. Se eu estou trilhando um caminho errado, falo, não é esse, eu busco a Deus, então eu saio daquele caminho para trilhar o caminho de Deus. Então, é essa mudança de caminho que significa conversão. Isso está com o jejum. Quando eu renuncio, falo, olha, hoje eu não vou comer carne, eu gosto de carne, mas hoje não vou abrir mão de carne, vou comer peixe, ou vou buscar um alimento que eu às vezes não como, às vezes eu falo, não gosto, sou bom de quiabo, eu vou começar a comer quiabo,
Ah, mas eu não... Só se eu tenho alergia ao quiabo. Senão, eu vou voltar, eu vou comer. Tanto que eu gosto até de comer quiabo. Então, vai ser difícil ter um alimento que eu não goste, né? Mas essa é uma opção de cada um pode escolher. Mas deixar, pelo menos esse tempo, falar, olha, hoje eu não vou comer carne. Aí entra um outro ponto, né? Nós na Quaresma fazemos esse tipo de jejum. E se recomenda, a igreja recomenda o jejum nas sextas-feiras, o ano todo. Mas supõe cair uma solenidade numa sexta-feira, né? Ou é a festa de um santo, festa de padroeiro, né? Sim, aí a igreja abre, você pode comer carne, você pode festejar nessa sexta-feira. Tanto que após a Páscoa, né, domingo de Páscoa, do dia 1º até o dia 6, a semana inteira você pode comer carne, porque nós estamos comemorando, né? Nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, né? Então isso tem um sentido. Quando cai-se as solenidades na sexta-feira, então a igreja pede para que possa ir celebrar normalmente. Padre, durante a Quaresma, a gente tem visto, eu até estava conversando com o senhor, alguns dias que a vestimenta não, como é que é? Os paramentos do sacerdote, durante a Quaresma, é todo roxo, né? É roxo. Mas em alguns dias, né? Porque a Quaresma ela inicia, não é sempre no mesmo dia e data, porque é depois do Carnaval. Então vai depender da época do Carnaval, né? Nesse caso nós temos aí até dia 19 de abril, que foi dia de São José, né? E aí muda os paramentos. O róseo é na quarta semana da Quaresma. Domingo de Ramos e o dia 19 de abril desse ano foi branco. E parece que o vermelho, eu acabei esquecendo. Domingo de Ramos. O senhor poderia falar sobre essas cores, o significado? Porque às vezes a pessoa olha e fala, mas espera aí, a pessoa que não entende, ela fala, mas não tem que ser roxo? Hoje ele está de branco, hoje ele está de vermelho? Só para... Na Quaresma, inicia-se na quarta-feira de cinza, o paramento do padre é roxo, né? Por quê? O roxo significa a penitência. Tanto que quando o padre atende uma confissão, ele usa a estola roxa. Nas missas, o padre usa a casula, que é aquela roupa grandona, né, roxa. Antes, né, eu estou hoje aqui de batina preta, né? Essa aqui, a batina, ela é uma vestimenta, como se fosse uma vestimenta civil da pessoa, né? Então, do padre, essa é a vestimenta oficial do padre. Às vezes, quando eu não estou de batina, eu estou com o clésima ou o colarinho romano, que é a camisa que tem só essa parte branca, né? Vai identificar o padre. Então, essa é a batina, né? Ela é preta por causa da hierarquia do padre, né? Quando é diácono e padre, desde seminarista, diácono e padre, usa-se preto. O bispo, nas missas de solene, ele já usa a batina rosa ou violácea, né? O cardeal é vermelho e o papa branco, né? Então essas são as coisas da hierarquia, né, dentro da igreja, que também tem o seu significado, né? E também para diferenciar. Mas padre, às vezes eu vi um bispo de batina preta. Obviamente ele pode usar preto, só que se ele tiver de batina, o bispo vai ter sempre alguma coisa se identificando como um bispo. Ou ele está com o solidel, com aquele chapeuzinho rosa, né? Na verdade do bispo é rosa, do cardeal é vermelho e do papa é branco. O padre não usa, ou quando usa porque tem algum título, né? E se o padre usar é preto. Então a cor vai pela hierarquia também, mas o bispo usa preto e dependendo da batina do bispo, os botões ou violáceo ou vermelho. Então essa é a diferença da batina de um bispo com a batina de um padre. Mas pode o bispo também usar a batina preta com os botões pretos. Mas aí você vai só olhar a cruz peitoral que o bispo usa, né? Certo. E agora voltando para os paramentos. Aí o padre, ele usa uma alva, que é uma veste branca,
E por cima da alva, tem padre que usa o cingo, que é um cordãozinho que amarra a alva ao corpo, e coloca a estola, né? A estola também é a cor litúrgica. Aí entra, né, na quaresma, então se coloca a estola roxa, depois se veste a casula roxa, simbolizando a penitência, né? Então todo o tempo da quaresma, começando na quarta-feira de cinza até domingo de Ramos, né, nós temos esse período aí de mais ou menos 40, até, se a gente contar com o domingo de Ramos, passa de 40 dias. Certo. Então, até domingo de Ramos se usa roxo. No domingo de Ramos se usa vermelho. Depois a gente vai ver o porquê se usa vermelho, né? Aí, nos domingos, o primeiro domingo da quaresma até o quinto domingo da quaresma é roxo. Sempre vai ter o roxo. Na semana caiu uma festa, ou foi o dia de São José. Dia 19. Dia 19 foi o dia de São José. Aí o paramento é trocado. O padre usa branco. Ah, mas não está na quaresma? Sim, mas a festa dele é maior do que, o dia. Se fosse no domingo, seria roxo, porque a prioridade dá ao tempo da quaresma. Ah. Como é na semana, então dá prioridade a celebrar o santo. Tanto assim, outros santos também estiver na semana, se troca a cor dos paramentos, né? O senhor vai continuar? Pode sim. Aí, né, nós temos depois o domingo de Ramos, se quiser fazer. É que eu ia perguntar para o senhor, porque as pessoas de repente ficam interessadas, os católicos, sobre um resumo aí, 2, 3 minutos, sobre a São José. Para nós, significa São José para nós, católicos. São José para nós é o pai da igreja, né, vamos chamar, né? Porque foi o pai adotivo de Jesus Cristo, né? Por isso a gente tem que sempre estar lembrando de São José. São José ele é comemorado duas vezes no ano, né? São José, que é dia 19 de abril, de março, e São José Operário, né? Celebrado dia 1º de maio. São esses dois momentos fortes, né? Que é dia do trabalhador, mas celebra também São José Operário. São 2 dias, né, que é realmente guardado pela igreja, né? E São José foi uma pessoa muito importante, né? Tanto que os papas lembram de São José na oração eucarística, né? Fala de Maria, depois fala também de São José, né? Quer dizer, São José foi uma pessoa muito importante na vida do próprio Cristo, né? Que ajudou Cristo a crescer, que educou, né, o próprio Filho de Deus também, né? São José o Carpinteiro. São José o Carpinteiro. É que construiu muitas casas. Muitas. É interessante você que está assistindo esse vídeo, porque eu mesmo sou sincero que muitas coisas aí que o padre falou, a gente não conhecia, né? Não sabia. Eu creio que você também já vai estar amadurecendo espiritualmente. E São José também é patrono da boa morte, porque ele teve uma morte santa. Ele não sofreu nada, ele teve uma morte natural. É por isso que ele também é patrono da boa morte. Um dos poucos, então, do que a gente só vê falar de mártires, né? Mártires. São José teve a morte, por isso é conhecido como patrono da boa morte. Patrono da boa morte. Padre, então, nós falamos aí sobre o tempo da quaresma, né? O início e até o fim. Mas eu queria saber uma coisa também, que, se eu não me engano, durante a quaresma existem alguns ritos que não são feitos, ou é a mesma coisa? Porque às vezes a pessoa vê, olha, não está acontecendo esse rito. Por quê? Acontece isso ou não? É normal, igual o tempo comum? Nós olhando para a parte da liturgia, no tempo da quaresma, então, não se canta o glória e não se canta o aleluia.
né? Nas aclamações, então, não se cantou aleluia, nem se cantou glória. E a gente pede também para se silenciar, não ter palmas. Os instrumentos também, os instrumentos mais silenciados, não ter bateria, não ter guitarra, né? Não instrumentos que fazem muito barulho. Então, nesse tempo da quaresma é um tempo realmente de às vezes nos fazem, nós precisamos nos silenciar. Meditação, Meditação, reflexão. isso. Tanto que as santas missas são as santas missas mais serena, como podemos dizer, né? Com os instrumentos um pouco mais baixos, para depois realmente nós chegarmos no momento da Páscoa, sim, ali sim é um momento de Alegria, ressurreição, né? vida. Tanto que até as sinetas nas igrejas, os sinos, né? Após quando entra na quarta-feira de cinza, se silencia, né? Para falar, nesse momento nós estamos nos silenciando, né? Para celebrar bem, né? Para guardar para um momento certo. Então, na Santa Missa, vocês vão ver. Agora caiu o dia de São José, voltando de novo à festa de São José. Certo. Por ser um dia de semana, então canta o Glória, tem o Creio, a missa é completa como se fosse uma festa, porque abre a sessão para aquele dia. Então na quaresma não tem o creio também? Nos domingos, sim. Nas semanas, né? Na semana bem que, tanto na quaresma como nos tempos comuns, na semana não se reza o creio, né? Porque o creio é obrigatório aos domingos. Em semana ele é facultativo. Por que se não se reza o creio? Porque a missa, ela tem o mesmo significado do domingo, só que algumas partes é deixada ao domingo, né? Tanto o glória quanto o credo, né? O creio. Por quê? Porque realmente é como se fosse uma continuação do domingo. Tanto é que quando nós celebramos o tempo comum, as orações da coleta são sempre a do domingo. Né? Então é como se fosse, vou celebrar, se eu celebrar a semana inteira, é como se fosse eu estivesse celebrando o 11º domingo do tempo comum a semana inteira. A quaresma é a mesma coisa. Nós estamos aí celebrando, tive missa hoje, nós vamos celebrar à noite, eu vou celebrar em Suzanápolis. O que eu vou celebrar? Na semana das quaresmas, cada dia tem a sua leitura própria, mas é o quinta semana da quaresma, ligando ao domingo, quinto domingo da quaresma. Então, se celebra até domingo de Ramos. Aí, depois do domingo de Ramos, nós vamos celebrar a Semana Santa. Não é segunda-feira de Ramos, não, já entra a Semana Santa. Já não é o mesmo estilo de Ramos. É isso que nós íamos falar, então. Então, domingo de Ramos, depois inicia a Semana Santa na segunda-feira, então. Segunda-feira. Segunda-feira já se celebra a Semana Santa. E o domingo de Ramos é a parte. Sim, é a parte. É uma liturgia à parte, que depois, tanto que na segunda-feira você não vai usar vermelho, você vai usar o roxo. No domingo usa o vermelho. O roxo até a quinta-feira. A quinta-feira você não usa o roxo, você vai usar o branco, porque vamos se celebrar a ceia do Senhor. E aí nós vamos falar com mais profundidade. Isso. Aí eu entrando então, por último, né? Você que está aí, você está percebendo que nós estamos amadurecendo através das palavras do Padre André, porque é necessário que a gente saiba, conheça a nossa igreja e saiba os ritos que acontecem, que não é por acaso, que tudo tem um significado. Então você vai ter uma catequese sobre, de forma geral, a quaresma, o tempo da quaresma você está tendo, e agora nós vamos entrar na Semana Santa. Antes vamos falar no domingo de Ramos. Então, padre, o senhor pode comentar sobre o domingo de Ramos, para nós católicos, o significado. Tem a procissão, como é que é feito? Isso. Mas antes de a gente entrar no domingo de Ramos, deixa eu só retornar para o quarto domingo da quaresma. Certo. Não sei, quem participou das missas sabe que o padre usou uma cor um pouquinho diferente, né? Foi o róseo.
Aí vem a pergunta, por que, padre, o senhor usa o rosa nesse? É conhecido como domingo letarê. Vocês notaram uma coisa, nós usamos dois momentos do ano os roxos, na quaresma e no advento, que é o que se celebra próximo, se preparando para o Natal. Os dois tempos que se usa o roxo. Então, no quarto domingo da quaresma é o domingo letarê. Mas o que significa? Alegria. Mas por que róseo? Pega a cor roxa. Quem mexe com tinta sabe muito bem isso. Pega a cor roxa e acrescenta-se um pouco do branco. Ela não vai mudar alguma cor com vinho, aí você põe um pouquinho mais roseado. Né? Então, essa é a tendência. Olha, a Páscoa está chegando. Então, o quarto domingo é aquele momento de se aproximar, se aproximar a Páscoa. Então, por isso, se a veste muda ali aquela cor, né? Entre o rosa. Para se aproximar, olha, vamos lembrar que nós estamos aproximando a Páscoa do Senhor. Assim também é o Advento. O terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo Gaudete, ou seja, Domingo da Alegria. Também recordando, olha, nós estamos chegando no Natal. Se usa róseo também. São os dois momentos também que se usa a cor rosa. Está chegando o grande momento, né? Nascimento e ressurreição, no caso agora, a quaresma. Aí, o domingo de Ramos, né? Porque também da cor vermelha. O domingo de Ramos, ele começa sempre com uma procissão. Né? Tanto que este ano, nós vamos sair lá da Praça da Bandeira. Aí já ia aproveitar o senhor falar sobre os eventos aqui, horário, tudo já, para chamar a população, né? Para vir acompanhar. Sim. Então, a partir das 8h15, nós vamos iniciar ali na Praça da Bandeira, com a bênção dos ramos. Né? O que significa então os ramos? Os ramos significa, se a gente pegar a passagem bíblica, aquelas pessoas que ao entrar, o domingo de Ramos significa a entrada de Jesus em Jerusalém. Certo. Ou seja, né, o pessoal, eles jogavam ramos, né, o que significa o acenar o ramos? O rei está vindo, né? Significa isso, né? A vinda do rei, olha, o rei está vindo aí, vamos acolher. Era costume disso aí, né, em muitos lugares, quando o rei chegava com seu cavalo, se colocava ali tapetes, se colocava ramos, né, mesmo o próprio ramo de oliveira, para acolher o rei. E Jesus é o rei. Então ele é aclamado, Hosana, bendito do filho de Davi, né, para dizer, olha, é o rei, é o Messias, ele que está entrando. Tanto que Jesus não entra em Jerusalém num cavalo, assim num jumentinho. Né? Ele, eu vou fazer essa entrada triunfante, tanto que é uma entrada triunfante. Então, a missa de Ramos significa esse sentido, a entrada de Jesus em Jerusalém, né? E onde que ele depois vai viver a paixão, morte e ressurreição. Né? É o momento que ele entra, é aclamado como rei, depois ele é aclamado como mata-o, crucifica-o. Aí entra a cor vermelha. Por quê? Porque Jesus está indo ao martírio, né? Tanto que nós rezamos 2 evangelhos, pois a importância de participarmos da missa no primeiro local, né? Onde está sendo abençoado os ramos. Lá é um evangelho. Lá é um evangelho que vai falar, né, da entrada de Jesus em Jerusalém, que o povo aclamava, tudo. E quando faz a procissão, chegando à igreja, tudo, se reza ali, o evangelho ali dentro da igreja já é a paixão e morte de nosso Senhor. Ou seja, por que a igreja faz isso? Porque às vezes acontece, né, de a pessoa estar participando desse dia, mas não consegue participar da Sexta-feira Santa. Então, o domingo de Ramos, ele fala, olha, você vai viver a paixão, para deixar o fiel falar, nossa, eu vou celebrar depois a paixão do Senhor. Obviamente, lá vai ser a narração da morte de nosso Senhor, com a bênção da cruz. Depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Certo. Mas o domingo de Ramos tem é o início, né, realmente da paixão do Senhor. Né?
E aqui em Pereira Barreto, as comunidades vai ter também a missa. Isso. É outra coisa que às vezes a pessoa pode estar perguntando, a questão dos ramos, a igreja vai fornecer, vai ter alguma quantidade, as pessoas, em princípio, têm que trazer os seus ramos, mas se não trouxer, vai ter. Sim, né, as comunidades vão preparar o ambiente, tanto que, né, eu peço para as equipes prepararem o ambiente para ser abençoado, os ramos, no propósito mesmo, né? Quem não levou, possa pegar, mas se recomenda, assim, a levar os seus ramos, né? Tanto que o pessoal já está até também acostumado a trazer os ramos, que é um momento realmente de abençoar os ramos e sair em procissão. As comunidades vão ter, Senhor Bom Jesus, a Lapa vai ser no sábado, né? No sábado à noite, já celebramos o domingo. Às 19h30 também? Vai ter procissão lá? Ou vai ter a procissão. Nós vamos sair do lado da igreja. Tem um coreto. É mais próximo. Mais próximo. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis vai sair da casa de uma pessoa que agora não me lembro. Lá próximo. Lá próximo também. Quem estiver chegando vai ver o movimento. Então vai sair de uma casa partindo para a igreja. Vai fazer a mesma coisa. Vai ler o Evangelho, ler o Evangelho e a narração da paixão do Senhor na igreja. Então, no domingo, na Vila Nova, vai ter ou não? Também, na Vila Nova, tanto que a Vila Nova vai sair lá do ginásio. Então vai ter a procissão. Ginásio de esporte? Isso, ginásio de esporte. E então a pessoa vai ter que chegar mais cedo. Mais cedo. Lá a missa vai iniciar às 7 horas. A missa? A missa, inicia lá no ginásio às 7 horas. 7 horas. Até chegar na igreja. Né? Certo. À noite também vai ter a procissão? Vai ter... À noite, que nem aqui na Matriz, nós vamos fazer a procissão da bênção dos ramos de manhã. À noite, nós fazemos dentro da igreja. Somente a bênção dos ramos, a leitura do Evangelho no átrio da igreja, depois prossegue com a procissão solene, somente com os ministros, até o altar, e prossegue a missa normal. Então vai ter só o Evangelho? Os dois também. Os dois também? Não sei porque vai fazer a bênção do ramos. No momento da... Sim, vai é feito no átrio da igreja. Certo. Padre, por que as pessoas, então, qual o significado das pessoas trazerem os ramos para casa e deixar na porta? Muitas pessoas, eu costumo deixar na janela, essas coisas. E isso significa o que para nós católicos? Para nós, uma proteção. Né? Às vezes está tendo tempestade, muitas vezes o pessoal, quando tem tempestade, pega o ramo, segura aquele ramo, a tempestade acalma. É algo mais assim pessoal. Né? A pessoa pode pôr na porta, pode deixar na janela, pode deixar bem guardado. Tem uns que fazem um enfeite nos ramos, né? Acho que é bonito também. Deixa guardado. Obviamente, o ramo vai ficar guardado, ele vai secar. Aí a ideia é não se jogar fora, né? Isso é importante para... mas o que fazer com o ramo que já secou? Ou leva para a igreja. Traz aqui no escritório paroquial. Traz no escritório que a gente vai guardar. Ou que a pessoa quer queimá-lo, queima, faz uma cinza. Ou porque ele é um ramo bento. Então isso deve ser... Nada que é abençoado deve ser deixado de qualquer jeito, né? Ou descartado de qualquer jeito. Né? Se é o ramo, se a pessoa não quer mais guardar, queima ele, faz uma cinza, pega aquela cinza, põe numa plantinha. Né? Ou pega a cinza, quer trazer do escritório, ou traz o ramo, guarda aquele ramo até o ano seguinte, traz para a paróquia para queimar, para fazer... Quer dizer, não jogar fora. Não jogar fora, né? Porque é abençoado. É abençoado. Né? Bom, tem mais alguma coisa sobre o Domingo de Ramos? Sobre aí entra a cor vermelha, né, que simboliza o martírio. Aí entra outro detalhe também das vestes. Padre André, né, o Padre José Antônio, acho que ele não tem. Eu uso a capa na procissão, uma capa, que é aquela capa que às vezes usa na adoração santíssima. Eu tenho uma capa vermelha, né, eu uso ela na procissão de ramos. Né? Entendi. Porque aí depois eu chego à igreja, como muitos vão ver, né? Eu chego à igreja, retiro a capa e coloco a casula, né? Que é a outra veste vermelha, né? Porque eu não posso presidir a Santa Missa de capa. Então eu vou presidi-la de casula. Então eu chego, tiro a capa, coloco a casula e prossigo aí a Santa Missa
de costume. Né? E outra coisa que a gente fala é, o pessoal, quando a gente está nessa fase, nesse tempo, pelo menos eu percebo assim uma aproximação maior de fiéis. Às vezes as pessoas, a gente quase não vê na igreja. E quando chega esse tempo, mas aumenta o número de fiéis, que é impressionante, né? Eu acho que assim, é o tempo que tem mais pessoas vindo para participar. Aí nós vamos falar sobre a Semana Santa, propriamente dito, mas enfim, da própria quaresma, né? Porque parece que existe algo dentro da pessoa que naquele momento ela não pode deixar de ir na igreja, né? O senhor percebe isso também? Sim, sim. Esse tempo, né, é um tempo forte, vamos dizer. Né? Um tempo forte que realmente toca as pessoas, que as pessoas têm que buscar. Seria isso aí todo ano, o ano inteiro. Né? Esse tempo é um tempo forte. Né? Isso é bom. Vamos sempre buscar, né? Nós temos que buscar a Jesus, a Cristo. Nós estamos num ano, às vezes, meio que tribulado. Certo. Nosso porto seguro é o Cristo. É. E nesse tempo da quaresma, né? Esse tempo chegando aí a Semana Santa, é um tempo propício a isso, né? De buscar mais a oração, de buscar mais a não silenciar do mundo, buscando sim participar das missas, especialmente as missas como quarta-feira de cinza, né? Buscar mais a presenciar esse tempo forte, né? Que é o tempo da quaresma, né? E celebrar bem também a Semana Santa que vamos dar início, né? São tempos fortes que realmente faz com que o povo se torne mais assim, olha, eu preciso buscar a Deus nesses momentos, né? Não só nesses momentos, mas esse momento aqui abre-se a porta, né? Olha, momento forte, momento de oração, eu preciso me entregar a Deus. O seu sentido, né? Do porquê o aumento nas igrejas, né? Nesse tempo da quaresma, né? Para isso, porque o povo sente a vontade de Deus, por isso que eles estão sempre buscando. Isso é muito importante buscar sempre. Mas, tem outra coisa também que a gente vê, né? Que os cânticos do tempo da quaresma são os cânticos assim, para despertar a todos nós. Porque eu faço parte da Pastoral da Esperança, a gente vai fazer as orações, o senhor tem ido também, o padre José Antônio, e os cânticos que a gente canta é assim, chamando, Deus está chamando você para mudar a sua vida, para se converter. É interessante, né? Entrando a parte da liturgia, os cantos também, né? São importantes, tanto que tem os cânticos próprios para a quaresma, né? Com certeza. A pessoa que participa da missa repara que não se canta o aleluia, né? Eu volto para aquele ponto, né? Não se canta o aleluia, porque o aleluia agora se acalma, nós vamos cantar cânticos mais penitenciais, né? O que busca a nossa atenção para o mistério. E nesses cantos, falando da liturgia, antes de a gente entrar na Semana Santa, tem um outro detalhe também, né? Que eu ainda ia falar sobre velar as imagens. Era isso. Acabei esquecendo. Por que de velar as imagens? E quando começa, né? Tudo isso, quando termina. Se a gente voltar lá no Concílio de Trento, lá era obrigatório, né? Quando se rezava a missa tridentina, era obrigatório tampar as imagens desde a quarta-feira de cinza. Agora, não é obrigatório. Tanto tem igreja que não tampa. Não é algo assim exigido, não. É facultativo. Mas tem seu significado. E agora, o que o próprio Missal Romano traz? Né? Se tampa as imagens a partir do 5º domingo da quaresma. Né? Por quê? Porque nós já estamos aí chegando à Semana Santa. E nós precisamos tampar as imagens para significar, olha, nossos santos padroeiros não tem que chamar atenção. Quem tem que chamar atenção é o Cristo que está no centro, que é o altar, que é o Cristo Eucarístico. Ele, nesse momento, é a parte principal. Né?
E aqui também tem a cruz, o senhor vai falar. Isso. Então, nesse momento se tampa, se vela, a partir do quinto domingo, se vela todas as imagens até a cruz que está no presbitério. Né? Para realmente, olha, nós estamos agora velando, né? Nós estamos aí rezando, porque Jesus vai passar pela morte, né? Nós estamos aí, como fosse assim, naquela angústia, né? Para nosso Senhor vai sofrer, né? Então não se tem, até a cruz é velada, tanto que a cruz ela é desvelada após a Sexta-feira Santa. Por quê? Na verdade, depois do rito da celebração da Sexta-feira Santa, que se tira o véu da cruz e faz um momento de adoração à Santa Cruz. Aí somente a cruz que está no centro do presbitério é tirado o véu. As imagens ficam até no outro dia, antes de começar a missa da Vigília Pascal. Aí se retira todo o véu, né, dos santos. Né? Também tem um significado espiritual, né? Como aqui tem um documento que vai dizer, né, só para completar. Certo. O uso de cobrir as cruzes e as imagens, né, na igreja nesse quinto domingo da Quaresma pode ser conservado segundo a disposição da Conferência Episcopal. As cruzes permanecem cobertas até o término da celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. As imagens até o início da Vigília Pascal. É conhecido esse gesto de velácio, né? Ou seja, velar as imagens. Né? Um momento, como eu disse, né? De agora não, os santos para nós agora eles estão como se resguardados somente para o Cristo. Aí no momento da Páscoa, sim, se retira os véus das imagens, que agora é a grande festa, né? Então, por isso, nesse momento se resguarda aqui quase todos, né? Vamos falar, não, nós agora vamos focar o próprio Cristo, né? Vocês estão vendo aí as palavras do Padre André, né? São muito profundas, né? E a gente aprende muito, né? E vamos aprender mais um pouco, que eu esqueci também de um assunto aí que a gente havia conversado, mas a via sacra, o significado, qual é o dia que é feita a via sacra, qual o objetivo dessa via sacra, é só na Quaresma, tem outro tempo que tem, como é que é? A via sacra sempre o pessoal busca mais a parte, esse momento da Quaresma, todas as sextas-feiras, né? O dia próprio para a via sacra, todas as sextas-feiras. Porque o que significa a via sacra? A via sacra são as estações, né? São relatos da paixão do Senhor. Mas por que a imagem das vias sacras? A igreja trouxe isso como o seguinte: se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos compreender toda a passagem da morte de nosso Senhor. Mas por que a igreja trouxe, né, os desenhos da via sacra? Como tem os letrados, tem as pessoas também que não sabem ler. Certo. Então, como catequizar uma pessoa que não sabe ler? Através da imagem. Então, por isso que se fez as vias sacras. Olha, a pessoa chega, nossa, aqui Jesus foi condenado, aqui Jesus foi chicoteado, aqui está levando a cruz, até passar todas as estações, tanto que tem a 15ª estação, que é a ressurreição. A 15ª, quando nós colocamos as vias sacras na igreja, nós não, nas sextas-feiras nós não colocamos aqui a 15ª estação, porque nós ficamos até o sepultamento, porque a ressurreição é no sábado santo. Certo. Aí sim, né, se coloca a imagem do Cristo ressuscitado, né, após celebrar a Vigília Pascal, né, que seria um domingo de Páscoa, né, domingo da ressurreição. E tem muitas igrejas que ainda têm o quadro, né, dentro da própria igreja, que as pessoas vão observando. Sim. É interessante isso daí, que eu também desconhecia. Por quê, né? Justamente porque as pessoas, principalmente na época, né, pessoas que não sabiam ler, só de olhar ela já sabia o significado, né? Tinha o sentido da via sacra, isso, né? Nós vamos agora, padre, então, entrar propriamente dito na Semana Santa. Semana Santa.
E aí eu ia pedir para o senhor assim, o que é comemorado todo dia, a partir de segunda-feira, se tem alguma comemoração, se não, e as datas e o horário para chamar as pessoas junto com isso daí que o senhor vai falando. Se o senhor quiser, eu vou só perguntando o dia, então aí o senhor vê. Isso. Na segunda-feira, né, nós iniciamos a Semana Santa. Se a gente for ver, olhar mesmo a parte da liturgia, então na segunda-feira nós não temos nada. A Diocese de Jales tem o costume de celebrar-se a Missa dos Santos Óleos. Mas o que é os Santos Óleos, né? Os Santos Óleos é a bênção em que a igreja da Diocese se reúne na catedral. Então, é uma missa estacional, que é a união de todos os padres, por isso que é obrigatório todos os padres estarem nessa missa, né? Nesse dia. Vai ser em Jales. Vai ser em Jales, na catedral. Por quê? Tem que estar com a presença do bispo. E a catedral é a mãe, né, de todas as igrejas paroquiais. Então, a diocese, o centro da diocese é Jales, então por isso tem a catedral em Jales. Então, todos os padres, né, aí o bispo está até convidando também, né, o pessoal que participa do CPP, e ministros, pessoas né, interessadas. E 2 membros, né, representando para buscar os santos óleos. Os santos óleos é a bênção do óleo dos enfermos, o óleo dos catecúmenos, né, que é o óleo do batismo, e o óleo do crisma, né, que é usado nos sacramentos da igreja durante todo o ano. Né? Então, esse ano é escolhido. Então, na verdade, essa missa se celebrar na quinta-feira de manhã, mas com as conferências, né, no Brasil, então se escolhe um dia da Semana Santa para se celebrar a missa dos Santos Óleos. Por quê? Por motivos pastorais, né? Como não tem como reunir o povo, o máximo de povo, numa quinta-feira de manhã, às vezes o pessoal trabalha. Então a diocese trouxe para a terça-feira santa, né? Também que é uma semana de oração. Então, na terça-feira santa, se reúne, né, à noite, a partir das 20 horas, se reúne na catedral para essa missa, né? E vai ser ao vivo, vai ser transmitida, se as pessoas quiserem. Transmitida pelo Facebook da Diocese e transmitido também pela Rádio Assunção e a Rádio Regional FM. Então, você que está aí acompanhando esta entrevista, essa catequese, melhor dizendo, você pode acompanhar a missa do Santo Óleos, né? E aí é ao vivo, né? Às 20 horas, lá no canal da Diocese ou no Facebook, nas redes sociais da Diocese de Jales. Né? Nas rádios e tal. Bom, terça-feira, quarta-feira, tem algum só voltando mais um detalhinho da terça-feira, Santa Missa dos Santos Óleos, em que os padres renovam seus ministérios também. Né? É a renovação, né, daquilo que o padre, no momento da ordenação, fez ao bispo. Então, nesse dia ele renova, né? Diante do bispo. É um ato. É um ato de renovação também. Isso aí, esse dia é celebrado, né, na quinta-feira, né, na quinta-feira de manhã. Como eu disse, por motivos pastorais, a diocese, então, com a conferência, né, da CNBB, se escolhe um dia da Semana Santa, né, para celebrar essa missa, que é importante. E a missa dos Santos Óleos é assim, porque a missa do crisma, vamos pegar, o óleo do crisma, na verdade é a missa do crisma, né? Certo. O óleo do crisma, ele é abençoado somente pelo bispo, então o padre não pode abençoar esse óleo. Então esse óleo é abençoado nesse dia. Né? Se chegar a acabar, o padre tem que ir lá na catedral, porque eles guardam, né? Eles guardam para o ano todo, né? Em recipientes maiores, se acabou, busca lá. Né? E esse óleo que sobra aqui? O óleo abençoado que sobra, a recomendação é que nós queimamos ele, não é guardado. Não é guardado. É queimado, não pode nem ser descartado de
qualquer jeito, por ser um óleo abençoado. Então já tem uma quantidade, Sim. cada paróquia para... Nós temos os estojos, né? De cada comunidade aqui tem um estojo com uns 3 óleos, né? Aí quarta-feira, missa normal aqui, né, na paróquia. Nós não teremos missa nesse ano. Nós vamos ter uma então, celebração. É bom avisar, então, pessoal. Então, voltando na segunda-feira, nessa Semana Santa, nós vamos ter o encerramento dos grupos de família, né? Aqueles momentos em que o pessoal se reúne nas casas, né, para celebrar aí o tempo da Quaresma. Então, nós aqui na Matriz vamos ter o encerramento às 19h30 aqui da Matriz. Certo. Né? Tem pessoal vão encerrar também nas comunidades, quem estiver próximo aí à comunidade da Vila Nova, São Francisco, né? Esse pessoal da lá foi encerrar também, né? Então, nas comunidades que tiverem um encerramento, encerram nas comunidades, senão venham todos aqui para a Matriz, às 19h30 nós teremos o encerramento da nossa novena da Quaresma. Na terça-feira, então, nós temos a missa dos Santos Óleos. O padre vai estar um pouco mais cedo para lá, o padre vai estar desde manhã. Também é o dia em que os padres se reúnem, no momento de oração, de penitência, no momento também que os padres se confessam, né? E vai ter a celebração, então, de manhã. Isso, de manhã vai ser terça-feira vai ser celebração. Celebração da palavra. Né? Durante a Semana Santa. Aí na quarta-feira vamos ter a celebração do encontro de Nossa Senhora das Dores com o Senhor dos Passos. É um encontro muito bonito, nós vamos refletir as 7 dores de Maria e as 7 palavras de Jesus, né? Então vamos participar bem desse momento, né? É um momento de estarmos aí em oração para entrarmos aí, celebrarmos bem essa Semana Santa, né? Certo. Tempo muito, muito forte. Na quinta-feira, então... Aí a quinta-feira já inicia... Aí já iniciamos o Tríduo Pascal, né? Em que se começa ali com a missa da Ceia do Senhor. Né? Muitos falam, a missa do lava-pés. Não, a missa da instituição da Ceia do Senhor. Por quê? É com a ceia e com o rito, né? Um momento ali do lava-pés. Então, essa missa dá início ao Tríduo Pascal, né? Que é algo cheio de significado. Né? Então, tem o gesto, depois da homilia do padre, de ir lá lavar os pés das pessoas, né, que estão ali representando os apóstolos. Esse ano a gente vai pegar as pessoas baseando mais ou menos o que está no cartaz da campanha. Um cadeirante, uma gestante, se o pessoal conseguir. Entendi. Pessoas, né, de afro, para dizer, olha, vamos também dar valor à amizade social, né, que é olhar para todos. Né? E também algumas pessoas a mais para completar. Certo. Para ter o sentido em que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Aí depois nós temos o translado, no final da missa nós temos o translado do Senhor. O que é isso? O padre leva o Cristo na ângula, colocando no lugar apropriado, não no sacrário, não na capela do Santíssimo, mas no lugar apropriado para ele, em que vai ficar ali no momento de adoração, né? No momento de oração até a sexta-feira. Né? E a quinta-feira inicia às 19h30? Às 19h30. Aqui na Matriz, só vai ter aqui na só na Matriz. Só na Matriz e em Suzanápolis. Né? Suzanápolis também. Nós teremos a missa da Ceia do Senhor, né? Às 19h30. Aí nós vamos para sexta-feira. Sexta-feira, então, a partir das 6 horas da manhã... É Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão? Sexta-feira Tanto faz, Santa, né? Falar. Sexta-feira Santa, aí tem a celebração da Paixão, né? Sexta-feira Santa, às 6 horas, nós temos ali, vai ter na igreja o momento ali diante do Santíssimo, de oração, né? Que é o pessoal dividir. Louvor também, canto, ou não? É um louvor mais silencioso, né? Porque a Sexta-feira Santa é o momento em que nós nos reguardamos, né? É bem mais forte, porque é o momento em que Cristo é morto na cruz. Então, é o momento em que nós nos reguardamos. Então, ter um momento de oração diante do Cristo Eucarístico, a dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos em vigília. Né? Então, vai ter das 6 horas até
às 2 horas até 3 horas. 3 horas nós teremos a celebração, né, da morte de Nosso Senhor, com a adoração a Santa Cruz. Né? E antes das 3 horas, aí são vários São os momentos, grupos, são momentos. movimentos que vão Isso, participar, cada um momentos. tem o seu. Isso, são os movimentos pastorais. Das 6 às 14 sempre vai ter alguém lá. Isso, vai ser uma pastoral ou um movimento que vai estar presente ali, porque rezando. Então, quem queira estar participando, ou que estiver passando durante aí esse dia, Qualquer hora, qualquer pode ir hora, lá. possa entrar, possa fazer sua oração, né, se preparando para as 15 horas, né, onde que às 15 horas nós celebramos ali a paixão do Senhor. Né, A celebração da paixão, às 15 às horas. 15 horas. Né. Aí, à noite, À noite, né, nós teremos aí a procissão e aqui no nosso paróquia nós temos a encenação, né, o Teatro da Paixão de Cristo. a procissão é antes. A procissão é antes. Né? Vai ser que hora, pessoal? Vai dar início, mais ou menos, o pessoal está comentando às 7h30, com um teatro, né, antes vai ter um teatro falando um pouco da campanha da fraternidade. Certo. Terminando esse teatro, então nós sairemos de procissão, né, para as ruas, né, que é a procissão da Via Sacra. O pessoal se reúne então na praça. Se reúne na 7h30. praça. A partir de 7h30 7h30. A já. partir das 7h30 está ali se reunindo. E vai ter alguma coisa, cadeira, para as Isso, pessoas vai ter- idosas, pessoas vai com ter- problema, água, alguma Vai ter coisa. cadeiras, né, reservadas para as pessoas idosas, então é muito importante, né? A pessoa idosa chegou, tem um lugar reservado para elas. Né? Certo. Vai ter água, né, vai ter um bebedouro com água ali, né? Também que é necessário com esse calor que nós estamos passando. É. Vai ter o auxílio, né, das ambulâncias, um bombeiro, né? No momento é algo grandioso, né, no nosso município. É um- Praticamente vai fechar as ruas vai ao fechar, lado, né? Porque isso. para até evitar qualquer Sim, contratempo, sim. né? Aí depois da procissão vem a Aí vem encenação. a encenação, né, do nosso Teatro da Paixão. Né? Esse teatro, vamos falar um pouco do teatro, o senhor conhece um pouco, Olha, eu até vou ser- agradecer, né, aquelas pessoas que estão lá, né? São muitas, a gente não sabe a quantidade, mas pelo jeito, eu creio que esse ano vai ter muito mais gente, né? Começou bem modesto e a gente está vendo cada ano melhorar cada vez mais, né? Porque é evangelizar, né? Sim, Encenação é evangelizar. evangelizar. Uma que deveria conta bem Uhum. essa história do teatro é a Conceição, né? Que ela viveu desde do primeiro teatro. O teatro aqui, esse Teatro da Paixão, como foi dito, né, é um momento de evangelização, né, que nasceu aqui da igreja, se completou, né, em 2020 os seus 25 anos, mas teve aí, vamos ter 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, que não teve a encenação, não teve o teatro. Né, como que tivemos percas de gente que participavam muito do teatro. Né? Sei. Então, na pandemia não teve o teatro. E esse ano, então, em comemoração aos 25 anos do teatro, né? Então, são 25 anos de evangelização. Então, esse ano vai estar um pouco mais, assim, vamos dizer, né? Com mais gente. Mais um pouco profissional, né? E também nós temos um padre aí que Padre Zé Antônio, que- ele é excelente de teatro. ele veio para completar isso aí, né? Que é a área dele, né? É a Padre área José de Antônio. parte de comunicação e né? E o teatro é isso, né? Então, esse ano com a comemoração dos seus 25 anos. Tendo também a participação, né, pela primeira vez, na FACMOL. Ela vai fazer, então, a parte da trilha sonora. Olha né? que A importante. FACMOL vai estar também nesse teatro, né? Bem em conta também dos 25 anos, mas para ajudar, né, a evangelizar. Muito importante. Fica o convite, né, a todos que venham participar. Um momento muito bonito. O ano passado eu participei, falei para o pessoal dos funcionários, olha, vocês ficam aí, eu preciso participar. Preciso conhecer o teatro, porque eu não conhecia, né? O Padre Zezinho já tinha uma caminhada com o teatro ali. Eu nem conhecia, né? Nem sabia como que era. Tanto que o ano passado eu me emocionei, né? Ver a Todos cena, se emocionam, né? Foi algo lindo. Aquele que tem coração, como diz, não tem como não emocionar, né? Diante daquelas cenas lá, né? E é lindo. Trazendo aquilo realmente o que aconteceu O próprio com Cristo Jesus viveu, Cristo. né? São algo muito
forte e que busca, né, nós olharmos para nós também, né? Jesus passou por tantas dificuldades, né, e nunca desistiu. Às vezes nós queremos desistir, né? Mas não é essa a nossa função. Nós temos que olhar para o Cristo, né? Seguir o exemplo dele. Ser o norte nosso, né? Ele é o porto seguro. Porto seguro. E aí no sábado, padre, aí já vem os paramentos já mudam. Isso, aí os paramentos já é branco. Já é branco. O Sábado Santo, vamos dizer que é uma celebração magnífica, né? Porque nós iniciamos, né, fora da igreja, lá na praça, né? Vai ser uma procissão mais curta, mas iniciamos fora da igreja com a bênção do fogo. O que significa a bênção do fogo? A luz, né? Significa que nós estamos aí celebrando o Cristo ressuscitado. Então significa a luz. Tanto que a igreja ela fica aqui apagada, fica aqui escura. Né? Aí se faz a bênção do novo círio. O que é o círio? Aquela vela grande, enfeitada, né? Bonita. Né? Ele é o círio pascal. Tanto que depois o padre vai abençoar. Aí tem os detalhes, né? As datas do ano, a cruz, né? Às vezes tem a cruz, às vezes tem um cordeiro, mas tem sempre um gesto de cruz formando. E tem os cravos de incenso, né? Que é aqueles cravinhos que é colocado no círio, né? Para formar realmente a cruz. Então são 5 cravos, né? Remetendo aí as 5 chagas de Cristo. Então no momento da bênção do fogo tem esse gesto, né? De abençoar o círio, de abençoar o fogo, e com aquele fogo se acende, então no círio, e depois se acende todas as velas das pessoas que levam, né, para esse momento também. E qual horário de início? Nós vamos iniciar às 19 horas. Né? E só vai ser aqui na só aqui na Matriz e em Suzanápolis. Né? As comunidades daqui de Pereira venham. Vem tudo, vai se unir tudo, né, nesse dia. Isso no sábado. Isso no sábado. Tem mais alguma coisa no sábado, senhor? O Sábado Santo ele uma missa de vigília, mas também é uma missa batismal. Tanto que nós vamos ter aí 5 jovens que vão receber o batismo nesse dia. Então, e é importante, né? É importante, né? É uma missa que já vou deixar preparada para o povo. É uma missa curtinha de 1 hora, vai ser mais ou menos 3 horas de missa. Porque é algo bem celebrado, é muito importante. É o grande mistério, né? Nós estamos aí celebrando a ressurreição do Senhor, né? Que é isso, né? Nós olhamos para o Cristo crucificado, que deu a sua vida, agora vamos olhar para o Cristo que ressuscitou, né? A luz que vem iluminar, né? E aí, no domingo... E no domingo, a Páscoa do Senhor. Nós teremos missa às 9 horas aqui na Matriz, com batizado também. Então, e às 7h30, nós teremos missa na Vila Nova. E aí encerra a Semana Santa. Aí encerra a Semana Santa. Na segunda já começa outro tempo. Não, a oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa. Aí nós vamos ficar 50 dias celebrando a Páscoa até Pentecostes. É o tempo pascal. É o tempo pascal. Nós vamos ficar 50 dias celebrando até Pentecostes. Então vocês tiveram aqui uma catequese com profundidade, e eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que o objetivo nosso é justamente esse, mostrar para todos nós Pereira Barretenses, cada segmento aqui de Pereira Barreto, estamos à disposição de qualquer credo, de qualquer religião, para poder também as pessoas manifestarem, né? Nós somos um canal de Pereira Barreto, então quando somos chamados, a gente vai e faz a reportagem. Então hoje estivemos aqui com o padre André, que é pároco aqui da paróquia São Francisco Xavier, de Pereira Barreto, estado de São Paulo. Ele trouxe para nós muitas coisas importantes que na próxima quaresma você já vai entender o real significado de tudo. Então eu peço a você que assista, que compartilhe com outras pessoas que possam trazer mais conhecimento porque quando você também compartilha com outra pessoa, você está evangelizando.
Esse é o objetivo hoje da catequese, evangelizar. Mas por último, eu vou deixar o padre aqui, o padre André, agradecer, né? Até que enfim nós conseguimos fazer, já estávamos conversando há alguns dias e devido a muitas coisas, né? Porque nessa época tem muitas coisas para fazer, né? Apesar de ter 2 padres, mas nós temos aí muitas comunidades para atender, né? O senhor tem que ir no cemitério, no hospital, rezar, atender, né? Então nós conseguimos, o padre conseguiu aí um tempinho aí para que a gente pudesse aqui divulgar e você se aprofundar mais no tempo quaresmal e também na Semana Santa. Então, padre, para terminar, o senhor quiser falar as últimas palavras e fazer a oração para que a gente possa encerrar esse momento. Isso, né? Agradecer, né, a todos aí que às vezes estão aí nos acompanhando esse momento, né? Um momento de catequese, um momento de formação, nos ajuda, né? Ajuda os cristãos a compreender também mais o sentido, né, da Quaresma, o significado da Semana Santa, né? Para celebrar bem, né? Vamos celebrar bem essa Semana Santa, sempre nos colocando em oração, né? A oração, como volto a dizer, né, os 3 pilares aí fundamental, né, para a nossa Quaresma, né? E também a Semana Santa, que é o jejum, a caridade e a oração, né? Os 3 pontos que caminham sempre juntos, né? Que isso possa aí nos ajudar também a celebrar bem esse tempo grande, né? Um tempo em que nós celebramos paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então que tenha aí, né, um abençoado dia a todos, que possa, né, como eu disse, celebrar bem essa Semana Santa e participar, né, dessas celebrações que nós teremos aí na nossa paróquia, né, começando no Domingo de Ramos, nas comunidades também, né? Vamos aí participando todos e vamos receber então a bênção de Deus, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Pode, não tem problema não. Pode continuar a falar. Aí depois